Olá, ouvintes e apreciadores da Mutante Rádio. Eu sou a Desirê Veiga, do programa Hora Folk. E esse é mais um Drops Hora Folk, que vai trazer uma entrevista que servirá de prévia para o nosso programa dessa sexta-feira, em edição especial, todinha com o músico Leandro Pessoa, que está aqui, aceitou conversar conosco. Tudo bom, Leandro? Tudo bem com você? Boa noite, Deise. Boa noite, Bora Folk. Tá tudo bem por aqui, vacinado. Ai, que bom, eu também estou vacinada, menina. Você já tomou a segunda dose? Eu só tomei a primeira. Tomei. O alívio ainda é maior. Então, eu não vejo a hora. A minha segunda é só em setembro, porque eu Vai tomei, chegar, tomei vai a chegar. AstraZeneca, demora um pouquinho, né? Demora um Essa é pouco forte, viu? mais. É, né? Eu tô me sentindo Eu tomei forte, dessa também. assim. Tomou dessa? E já tomou a Fui. segunda dose? Fui que eu sou ligado à educação aqui, e a Oh, educação antecipa, né, a eu vacinação. também sou ligada à educação. Será que aqui estamos mais rápidos na vacinação? A Bahia é um dos estados assim que mais vacinou desde o começo, né? E Leandro Pessoa, para você que está nos assistindo e não sabe, é soteropolitano, não é? De Salvador, Isso. delícia de lugar, assim. Salvador, Bahia de Todos os Santos, Bahia de terra todos os abençoada. santos, de todos os ritmos, de muita percussão, que eu tenho paixão por percussão, sempre tive. E, na verdade, assim, a primeira coisa que eu queria conversar com você, a gente vai fazer uma edição especial sua, né, para comemorar o lançamento do seu terceiro trabalho autoral, né, que é o EP Não Fique Jururu, que você vai lançar oficialmente, até onde eu estou sabendo, oficialmente, assim, virtualmente, todas as plataformas, essa quinta-feira. Na sexta, a gente vai ter a oportunidade de partilhar com o público do Hora Folk algumas músicas dele, entre outras composições suas. E assim, é claro que eu já conheci você como músico, né, pessoa? Você já figurou em várias edições nossas, sempre tem coisa pipocando, você, Agradeço. não é? Você sempre, irrequieto, está sempre fazendo alguma coisa e compondo muito. Mas até onde eu sei, a sua formação, ou pelo menos a formação acadêmica, aquela tradicional, é um pouco diferente dessa. Eu queria que você falasse, contasse para nós, né, para mim também, para o espectador, para quem está assistindo, essa questão, qual é a sua formação e como começou a sua relação com a música. Eu tenho muita curiosidade de saber isso. Oh, que legal, Daisy. Então, eu sou jornalista por formação acadêmica. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande com relação ao texto, assim. E no momento de fazer o vestibular, eu pensei, eu tenho que trabalhar com algo em que a escrita, né, faça parte do meu cotidiano, é algo que eu gosto, a leitura e a escrita. E o jornalismo se apresentou como uma possibilidade dinâmica, assim, né? A gente vive num mundo de uma transformação veloz e o jornalismo ele tenta dar conta dessa transformação. Eu me considero também uma pessoa dinâmica, curiosa. E assim me formei jornalista e trabalho hoje como jornalista também na assessoria da Universidade Estadual aqui da Bahia. A minha relação com a música, eu me lembro assim de uma reminiscência mais antiga, é o contato com um teclado Cássio que minha mãe tinha. Esses dias eu estava até pesquisando qual que era o modelo, assim, um VL1. Ele foi uma série que circulou bastante. E esse, Delícia, eu tive também. esse, e esse tecladinho, então você sabe o que eu estou falando. Ele tocava musiquinhas já, né? E eu tentava acompanhar a música que ele tocava, né? Tinha esse recurso de você botar para tocar e tentar Tinha um tocar junto, mas não playbackzinho. isso, mas não como tem hoje, né? Que as telas aparecem onde você tem que apertar, era tudo no ouvido mesmo. E eu lembro desse primeiro contato, lembro também da minha mãe ouvindo muitos discos do Roberto Carlos aqui, foi um contato forte. A minha avó tocava piano, Ah, que a minha legal! mãe sempre teve algum teclado em casa, inclusive esse piano que está aqui é dela. Ai, que lindo! É. E aí, esses aí seriam os primeiros contatos de, como é que se diz, sensibilização, né? Sim, Se fosse iniciação. analisado hoje isso por um musicoterapeuta, alguém, um educador musical, seria a minha sensibilização. Mas daí, na adolescência, juventude, eu encontrei e conheci o violão.
um amigo que estava passando férias assim no meu condomínio. Ele vinha do Rio Branco, do Acre, e ele trouxe um violão. Assim, na temporada passada das férias, ele não tinha trazido violão, a gente jogava RPG, a gente era super nerd. No verão seguinte, ele chegou com um violão, tocando Zé Ramalho e Raul Seixas, e um mundo se abriu. Assim, eu digo que Ai, eu que quero delícia. participar disso, eu gostei. Eu já ouvi alguma coisa do Raul, assim, tinha uma identificação muito forte de baixar músicas dele no Napster, né, e curtir. Até Mas acho que hoje, essa né? relação expandiu quando eu peguei o violão e encarei o violão para aprender a tocar, e muito do repertório do Raul foi o meu primeiro contato assim com o violão. Daí eu segui, roda de violão, banda com os amigos, festivais. Eu tive bandas, duas bandas, a Truanescos e Calanga Azul, e quando elas encerraram atividades, eu percebi que não tinha como ficar parado artisticamente e resolvi tocar o trabalho solo. Não Tô dava para aqui, ficar terceiro trabalho. sem aquilo. É o terceiro trabalho, né? Você tem o Surreal, Isso, tem o Esse é para tocar no streaming, que foi o primeiro. esse é para trocar no streaming, é verdade, é É, verdade. Acho ótima essa canção sua, essa música. E eu assim, isso também é, gosto muito dela. nossa, é muito bom. E ela tem um romantismo, né? Assim, ela tem um romantismo que nos trabalhos posteriores, né? Ele não aparece tanto assim. Isso. Essa para tocar no streaming. Ah, tem também aquela do rolê, como é que eu até coloquei? Materialidade. Materialidade do rolê também tem um romantismo, mas sob um outro ponto de vista, aí o romantismo de casal mesmo, assim, que eu acho muito interessante. Eu acho muito legal você falar disso, porque eu sempre achei, desde que eu tomei o primeiro contato com o seu trabalho muito narrativo, mas não é qualquer narrativa do cotidiano, assim, existe um olhar muito perspicaz, uma certa picardia e sempre uma crítica social embutida de alguma maneira. Então, assim, ele é um olhar sobre o cotidiano, porque assim, muito o programa Hora Folk, ele trabalha principalmente não só com ritmos brasileiros, mas principalmente com artistas de folk que olham para a realidade muitas das vezes, né? Claro que isso não é uma regra, mas assim, apenas como uma constatação, né? Ou uma descrição ou o que você tem aquilo de sensação. E a gente cria as nossas identificações a partir daí. O seu olhar é um olhar um pouco mais seletivo, assim. Ele não é qualquer olhar. Você sempre interpreta o cotidiano, a realidade, principalmente o momento, o que é ultra jornalístico. É uma operação com a narrativa que tem tudo a ver com o jornal, assim, com a linguagem jornalística típica, assim, né? Você defende alguns pontos de vista por vezes, assim, e você faz alguns relatos muito instantâneos, mas sempre adiciona ali uma crítica social. E agora, nesse trabalho que você vai apresentar, o Não Fique Jururu, eu li um pouquinho do release e vi que você comentou essa questão dos sentimentos da pandemia. Assim, não há como não ficar reflexivo ainda mais, né? Ainda mais no seu caso, assim, quando a gente lida com uma pandemia que, entre uma das imposições, né, nos impõe um confinamento. Então, você acaba apurando certos olhares, certas observações, o que é bem típico de você. E daí eu queria que você me falasse um pouco disso, assim, porque eu ainda, né, não ouvi tudo, né, ou não ouvi com toda aquela me debruçando como já fiz com os outros trabalhos que eu já toquei seus, mas assim, existe uma mudança em relação aos seus trabalhos anteriores por conta da pandemia, da temática? Essa coisa de não fique jururu, você está falando exatamente do quê? É isso que eu quero Muito saber. bom, Deise. Então, existe uma mudança, é uma mudança perceptível, eu acho, para quem acompanha o trabalho, assim, e para mim foi uma mudança muito desafiadora, né? No Surreal, eu me propus escrever sobre aquilo que a gente estava vivendo, seriam questões contemporâneas dentro do contexto da pandemia, né? A Lei é uma música que fala diretamente, Sim. né, da pandemia.
Tem o Bom Filho a Casa Torna, que é uma música que fala mais dessas questões que estão voltando agora, né, de xenofobia, de migração forçada, como a população do Afeganistão está vivendo agora. E no Não Fique Jururu, já é uma proposta de reflexões dentro desse estar em casa, assim, né? Essas reflexões do surreal, elas abrangem o mundo, aquele sentido de contestar a surrealidade daquilo que a gente estava vivendo e de provocar o ouvinte diante dessa surrealidade do que a gente estava vivendo. E agora muito mais de convidar esse ouvinte para olhar para as belezas cotidianas, assim, porque foi um exercício que eu fiz bastante durante essa pandemia. Que legal. Assim, a interação social é fundamental para mim e para todos os seres que vivem neste mundo hoje, e reduzir essas interações, ficar sem elas, me fez valorizar as poucas interações que ficaram, né? Família, namorada, valorizar até mesmo esses contatos, assim como essa entrevista virtual que a gente está fazendo aqui, né? Contatos, outras lives que fiz, e também contato com amigos para conversar, né? Virtualmente. Até para E tudo isso, tocar, né? Esses encontros de tocar. inclusive os encontros para produzir. Eu acho que tem muito da interação com o produtor Iago Guimarães também nesse álbum. Sim. Então, eu acho que a mudança vai nesse sentido, assim, as letras, né? E até as melodias, elas são melodias mais etéreas, mais contemplativas, assim. Hoje eu consigo olhar para ele e perceber até melhor essa mudança. À medida que o tempo vai passando, né? A gente vai decantando, né? O que está sendo vivido ali. E eu consigo perceber essa mudança, assim. É uma troca de casca e, assim, como quem acabou de trocar de casca, eu não sei lhe dizer direito onde isso vai dar, como isso vai chegar para as pessoas, né? Algo que foge completamente ao meu controle, mas eu busquei ser honesto com o que eu estava vivendo, assim, eu acho que isso é uma coisa importante no trabalho artístico, É o isso, fundamental, na verdade, né? isso chega às pessoas, né? E acho que tem um pouco do olhar que você falou, né, do jornalista, que De eu acho que vem muito depurar, da né? crônica. Eu sempre gostei muito da crônica, assim. Foi um dos gêneros jornalísticos que eu estudei na faculdade, mas muito pouco aplicado, praticado, né? A gente tem um olhar que tende muito mais para um jornalismo espetaculoso, sensacionalista em alguns momentos, e a crônica eu via um jornalismo mais humano, que tentava entender uma realidade que não era a do repórter, e tentava entender um mundo que ele ainda não conhecia. E eu tento trazer isso para as canções. E no caso do Não Fique Jururu, tem questões, né? Não Fique Jururu é uma canção sobre relacionamento, né? Esses relacionamentos que foram colocados em turbulência por conta dessa hiperconvivência, né? Como eles se resolvem, né? Como eles podem resgatar a força da sua própria história. Essa é uma questão que mexia comigo, assim, eu queria escrever sobre isso. E gostei muito porque quando eu encontrei a palavra jururu, ela trouxe a leveza que eu precisava adicionar na canção, para não ficar também uma coisa muito densa, assim, né? Você fala das brigas de casais, né? Você pode ficar tão denso. Aí o jururu é uma expressão que as pessoas usam bastante e que veio a calhar. E outras canções mais contemplativas, eu acho que Flutua é uma canção bem contemplativa, assim. Essa música eu fiz num passeio a dois que eu fiz com a minha namorada durante a pandemia, a gente foi para uma beira-mar, meio para se curtir mesmo, e surgiu isso, assim, né? Como há beleza, como há também plenitude em você estar em casa, se cuidar e de alguma forma cuidar de todas as outras pessoas, escolhendo ficar em casa, podendo ficar em casa, né? Se você puder ficar em casa, porque tem pessoas que até hoje não conseguiram ter condições de ficar em casa. Mas dentro disso tudo que a gente está vivendo de uma maneira coletiva, me sentir participando disso de uma maneira colaborativa, contributiva, foi bom e trouxe também canções, né? E dançar em casa, tudo isso em casa que foi sendo vivido, eu tentei lançar nas canções. Até nos drops que você faz nas suas redes sociais também tem isso. Agora, você falou uma coisa que eu até vou pegar um gancho que eu acho muito interessante, essa questão da sonoridade um pouco mais etérea que a gente percebe nesse álbum, né? Em termos de sonoridade, assim,
tudo que você falou a gente consegue ver no seu trabalho. Assim, a gente vê o Raul, a gente vê a brasilidade que você citou do Zé Ramalho. Tem um lance que eu vi muito legal numa pessoa que escreveu um release desse último trabalho seu, citando a Jovem Guarda, né? E eu citaria também os novos baianos em relação à atitude, não só pela proximidade geográfica, sabe? Né? Você gravou esse último trabalho entre Salvador, Juazeiro, mas assim, uma questão de atitude, assim, né? De realmente se colocar sempre com um opinativo. Mas esse etéreo, apesar de para você, por conta de um momento especial, mais contemplativo, ele parecer novo em termos de sonoridade, existem algumas músicas suas que flertam com uma psicodelia típica do Raul, típica dos anos 70, ou típica dos novos baianos mais para cá, né? Que você sempre trouxe, assim, sabe? Meio dançante, meio brincando, você tem essa questão com o bom humor. E quando você fala de crônica, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante no seu trabalho, que eu não sei se é proposital, que é essa depuração não só do fato, não só da narrativa, mas da letra, da escrita, assim. Você tem muita rima, né? Você tem essa coisa de rimar, você tem essa coisa de brincar com as palavras, né? Rock da saudade, né? É o rock da saudade e o rock que dá saudade. Então, sempre tem essas brincadeirinhas. Tem outras coisas que eu já acho mais, que também são títulos que não é qualquer título, que tem a ver com esse sentimento que você falou, principalmente do surreal, né? A normose, né? A palavra normose, de você ter uma normalidade que, na verdade, é uma patologia, né? E como isso te incomoda, assim. E eu queria saber, em relação a isso, assim, se eu acertei, né? Nesse background, né, de você ter essa psicodelia, porque a psicodelia ela tem uma coisa de você ir além do momento, né? Quando você fala em uma atmosfera etérea de ambientação, é como se você tivesse um olhar por cima do fato. E eu acho que você já anunciava essa possibilidade nos seus trabalhos anteriores, eu acho isso muito legal. Nossa, Queria é fazer essa muito bom te observação. ouvir, ouvir as suas percepções, assim, são formas até de entender melhor o que faço, assim, né? Porque, de fato, nem tudo, não racionalizo o processo em si, né? Mas você falando me trouxe muito a sensação, assim, eu curto muito o rock psicodélico brasileiro, assim, faz parte da minha formação, embora não apareça de maneira tão extravagante nas músicas, tão forte, eu tento, né, respeitar o meu processo de composição, assim, de nem tudo cabe, né, nem tudo é possível acionar, e eu sinto que essa dimensão etérea que aparece mais agora com o Não Fique Jururu é um pouco dessa expressão, e que tem a ver com uma percepção de que parte da transformação e revolução, né, que o rock promoveu no mundo através da música, não é só da música, ela é também do comportamento, assim, né? E quando você fala dos novos baianos, eles foram, né, são exemplo nesse sentido, né, de uma transformação de um comportamento, né? Dentro da Jovem Guarda, você vai ter participantes que buscaram também essa Sim. ruptura comportamental, que aí a gente vai dar na contracultura, que eu acho que é algo que a gente tem que conversar e é necessário, assim, né? De que maneira essa contracultura brasileira contribuiu para a música brasileira atual. Isso está fortíssimo no trabalho de pessoas como Curumim, no trabalho, inclusive, de pessoas como Criolo, na lição que o Que é uma Emicida dá delícia. Não, é que dá hoje para o fantástico, né? Brasil, porque é uma visão de trazer o lugar da arte na sociedade. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. A arte como business, entretenimento, negócio, já falou e ninguém aguenta mais ouvi-la, né? Ela já se gastou de tanto que ela falou e ditou regra. E eu acho que esse lugar da arte na sociedade, a arte na vida das pessoas, tem a ver com comportamento, tem a ver com busca de novas formas de vida. Nós precisamos fundar novas formas de vida como sociedade. Assim. Existe um apocalipse anunciado, né? Um apocalipse climático, um apocalipse Sim.
né, territorial, um apocalipse, inclusive, de saúde Ideológico, ideológica. quando você fala dessas coisas, essas xenofobias, esses fascismos, né? Essas coisas que a Isso, gente vive que eu acho perigosíssimas, assim. Você fala, gente, isso. não é possível, assim. Você tem um milionário fazendo turismo espacial por um lado e por outro a gente não tem, por exemplo, tecnologia para lidar com uma grande queimada. A gente não Isso, consegue conviver junto com o planeta e entender que é tudo uma coisa só, né? A gente extrai, isso, extrai, extrai, extrai e a gente não consegue, às vezes, pensar alternativas só para consumo, por exemplo, que poderiam modificar a maneira como a gente cultiva as coisas, se alimenta, se veste, né? Não consegue criar o capitalismo que nunca deu certo aliás, nenhum regime que a gente criou até hoje, que a gente não consegue o mínimo de igualdade de oportunidade, não de resultado, né? Porque o resultado ele é isso. absolutamente individual. E a mudança comportamental, ela tem a ver com isso, porque uma pessoa que ouça, né, o EP Não Fique Jururu, é como eu sinto, né, ele é parte de uma comunicação que não é minha, né, é uma comunicação que é de muitos outros artistas, né, de que a arte, ela pode veicular outras formas de vida. Os Novos Baianos foram isso, e o movimento hippie foi isso, né, você vai ter exemplos mil na cultura do mundo dessa busca por uma nova forma de viver e que dentro desse mundo que a gente vive é necessário. A gente precisa ir além da denúncia. Eu acho que no surreal Sim, é tem um que ir na alerta, ação. né? É um alerta, né, de chamar atenção para temas, é uma tentativa nesse sentido, mas agora também vejo que é preciso a gente mostrar a beleza do que se vive, né, de quem a gente é, assim, trazer para a alegria que é a prova dos nove, assim, né, a vida simples, a vida satisfeita com aquilo que se precisa. Teve uma postagem muito bonita do Chico César hoje, que eu acho que vale mencionar aqui, que me trouxe esse sentimento, assim, foi muito bom saber que eu estou trazendo um álbum, falando com as pessoas e levando esse álbum para as pessoas, e estou recebendo uma mensagem como essa do Chico César. Ele escreveu um poema que já foi musicado, ele indicou isso até, para o Emicida, e fala muito disso, né? Convido todos a irem na página dele, conferir, ele recita, e que fala disso, fala dessa nossa força de sobrevivência, sabe? A gente chegou aqui acreditando não que ter o primeiro milhão era a solução para o mundo, né? A gente chegou até aqui acreditando que a arte é capaz de tocar e sensibilizar e humanizar as pessoas, né? Isso é importante. É o que é a arte. Na verdade, quando você fala contra a cultura, na verdade, eu percebo conversando com você que a gente precisaria de um simpósio, né? Essa conversinha do Drops não vai dar conta de tantas coisas que vão aparecendo na minha cabeça na medida em que eu escuto você falar, respondendo às Legal. minhas provocações. Agora é você que está desse lado, né? Pessoa que você gosta de fazer com os É... teus ouvintes. Mas, enfim. Mas, enfim, eu questiono até esse termo contra a cultura, assim, para mim é cultura mesmo, e apesar de Uhum. sempre ter usado, eu usei muito esse termo durante muito tempo. E essa questão do papel da arte, não existe nenhum impedimento e nenhuma contradição. Na verdade, a arte ela é agir no social também, ela é principalmente isso, né? Sobretudo a partir dos anos 70, de alguns movimentos muito importantes do minimalismo, assim, né? Isso é arte. Fazer, quando você fala de business, de entretenimento, será que você está falando de arte? Porque a arte ou o artista, ele não é aquele que reproduz simplesmente, ele é aquele que se coloca e ele é aquele que coloca alguma coisa, né? Que se comunica. Aí sim você tem arte, de verdade. E isso a gente tem É. tantos bons exemplos na cultura brasileira. E eu fico muito feliz que as gerações, você é de uma geração anterior à minha, e cada vez mais, às vezes eu vejo um programa televisivo e vejo crianças cantando, recuperando essas vozes, né? E essas mensagens, e isso me enche de contentamento, não é? É bom a gente saber. Isso. E a Estamos gente aqui para isso, para fazer tem essas que celebrar. conexões. E eu tenho, na É. verdade, para não alongar, porque eu sempre alongo pra caramba, né? Falo nessa boca. Eu tenho mais uma observação que eu queria fazer sobre o seu trabalho, que eu já brinquei com você numa outra ocasião,
mas eu não sei, assim, essa questão, você traz, né? Enfim, esse background tem momentos, assim, de religiosidade da Bahia, que aparece como em Inaê, né? Está falando da Iara, né? Da Iemanjá, que é muito gostoso, assim. Tem o cotidiano mesmo, mania de zap, a palavra streaming, né? Tem essa sua ligação com a leitura social e crítica, igual eu falei no Normose, tudo isso tem no seu trabalho, mas tem uma coisa que você faz que é muito assim, das suas redes sociais, que eu adoro, assim, que eu acho muito legal, que é um certo apelo publicitário na maneira como você fala das coisas ou como você promove, às vezes, um trabalho seu. É como se você chamasse, é como um vocativo para o espectador. Então, ei, olha, e tal, é carnaval, vamos fazer. Assim, não importa o tema, se a gente tem alguma coisa em voga, seja um feriado nacional, seja um acontecimento como uma CPI, né, seja alguma preocupação que pega o teu interesse, você cria uma espécie de uma modinha. Eu falo que você tem essa ligação com a rima, mas você faz quase alguns jingles comportamentais nas suas redes, que eu brinquei, acho, com você uma vez, eu não lembro como que eu falei, a publicidade está pegando um talento, assim, porque tem essa coisa de vender um peixe, assim, de se comunicar através de chamar, ei, olha, eu quero te contar uma coisa e tal, presta atenção, né? Você usa uns verbos no imperativo. Eu acho isso muito legal. E eu queria saber, assim, se você faz, se você já percebeu que você faz isso, ou se é proposital mesmo, essa sua relação quase publicitária na hora de comunicar o seu trabalho, né? A figura do pessoa, artista se colocando nas redes. Eu acho isso muito legal, pessoa. Acho Oh, que muito bom, que bom. legal. Então, essa ideia de produzir as vinhetas, ela surgiu logo depois que a gente lançou o Surreal. Eu passei a estudar produção musical, assim, com o objetivo de qualificar mesmo os próximos trabalhos, né? De levar um material ainda melhor para Iago, se gravar melhor. E eu resolvi trazer parte desses exercícios e experimentos de composição para as pessoas dentro das redes, mas eu pensava muito o que seria feito, o que seria oferecido, né? E como observador assim do comportamento das redes, eu percebo que a gente replica muito o mesmo conteúdo dentro de um tema que a gente quer discutir. E me veio um vislumbre de e se a gente criasse, ao invés de replicar, sobre aqueles temas que a gente quer que sejam, né, tratados dentro da esfera pública, né? E eu resolvi, comecei a fazer, assim, né? Temas no Brasil de 2021 não faltam Né? para a gente Né? refletir e discutir, exatamente, mas ao mesmo tempo tem algo de saudável nisso, assim, né? Que mantém uma expressão ativa. Assim, eu já estou sentindo falta de fazer, inclusive, porque eu recebi orientações que durante o lançamento do EP eu me concentrasse no EP, não misturasse as vinhetas com os conteúdos que são do EP. Não fique jururu, estou seguindo a risca. Tem uma vinheta, inclusive, que está pronta. Eu estava doido para soltar ela, não Segura conseguia. esse comichão. E tem sido muito, muito legal fazer, porque isso que você fala da linguagem, assim, né? Eu sinto que é um exercício, né? Você tem 15 segundos da atenção da pessoa, você precisa capturá-la de alguma forma para passar aquele recado, e a gente é muito distraído nas redes, né? Então eu tento exercer essa síntese, assim, né? Reunir melodia, ritmo e letra dentro de algo que faça um efeito, que se resolva em 15 segundos, assim, né? Que Um traga apelo. uma mensagem muito clara. E é legal, o retorno que eu recebo é bem interessante, assim. Teve vinhetas da CPI que o Randolph compartilhou, sabe? É uma É coisa muito bem, bom. É é muito bem bom, eu adoro. interessante. A forma como circula, diferente da música, mas sendo música, eu vejo como um trabalho artístico, trato assim. Eu tento ter um cuidado de me reconhecer naquilo, sabe? Eu tento não soar, não banalizar, né? Não banalizar o meu próprio trabalho, não banalizar, inclusive, a discussão sobre as coisas, né? Eu tento trazer sempre essa coisa que eu me veja dentro daquela discussão, uma perspectiva diferente, às vezes uma perspectiva de reconhecimento, né? Eu já fiz algumas ligadas à causa indígena,
a partir de uma entrevista que eu fiz com uma liderança indígena, e isso mexeu muito comigo e acabou reverberando o tema. Então, é uma experiência que eu gosto muito, assim, de fazer, que são essas vinhetas, essas pílulas, assim, eu aprendo bastante e pratico parte desse laboratório de produção musical, assim, eu gosto muito. Eu acho ótimo, eu acho que você passa uma mensagem que é muito importante para a arte, que é a mensagem da presença, né? Acho que se eu fosse escrever algum artigo, se eu ia ser assim, né? Leandro Pessoa, artista presente, assim, porque você está no agora o tempo inteiro, você vive o mundo, né? Você não fica alheio, assim, nenhum problema da gente ficar alheio também como artista, mas não é a sua, assim, Eu você acho esse vive. um questionamento importante, porque num primeiro momento, quando eu comecei a fazer, né, muitas pessoas associaram a uma cobrança pessoal minha de estar movimentando e engajando as redes. E eu achei isso muito louco, assim, porque para mim, na verdade, é muito doido o que eu vou te dizer agora, mas produzir as vinhetas faz com que eu separe o tempo que eu uso para consumir as redes. Faz com que eu consuma menos as redes sociais, eu me sinto menos disperso nas redes, graças a esse trabalho, porque para fazer esse trabalho eu preciso ligar as máquinas, pegar o instrumento, tocar o instrumento, pegar um papel, escrever, sabe, tudo que eu gostaria de estar fazendo, mas não posso por conta da pandemia, que seria estar com amigos músicos criando em um estúdio, eu tento simular aqui sozinho, com outros instrumentos, gravo as coisas, e isso me livra um pouco desse nosso comportamento que na pandemia, né, bem intenso, de fato, que todo mundo virou workaholic de si mesmo, de trabalhar a sua própria marca pessoal dentro das redes e tem que gerar conteúdo, e esse conteúdo tem que ser publicado tal hora, e tem que engajar, tudo isso, sabe? E é interessante, porque de alguma forma esse trabalho tem trazido um retorno nesse sentido, de mais pessoas se interessarem pelo meu trabalho musical, mas de uma maneira que não seja destrutiva para mim, assim, que não me Sim. deixe estafado, né? Ou cheio de expectativas, ou sem dormir, nada disso. É algo que eu faço com muito prazer, assim. Hoje eu fiz uma, hoje Não eu fiz uma que aguenta? eu não aguento, eu tava coçando aqui. Aí eu fiz uma rapidinho, gravei, comecei a trabalhar. Eu vou também, porque assim, quando as pessoas veem, tem umas que são muito instantâneas, assim. Teve uma que foi muito instantânea, foi quando o Ítalo recebeu a medalha de ouro do surf. Ah, tá. Aí eu acordei com a notícia de que ele tinha recebido essa medalha às 4h20. Eu disse, porra, isso é muito uma vinheta, eu tenho que fazer uma vinheta sobre isso. E Acorda às aí quatro e já, vinte na verdade, eu não tinha acordado às 4h20, já era, porque a Olimpíada era na madrugada, né? Então eu acordei 6h30 com essa notícia, né? Ele tinha acabado de ganhar. Maravilha! E aí eu tentei dar conta de acompanhar aquele momento e trazer essa reflexão, né, do 4h20 e todas as questões que tem associado a esse horário e o surf e refletir junto. Algumas surgem assim, mas tem outras, é interessante isso, porque elas surgem ao longo do tempo, eu tenho uma ideia, e aí eu meio que vou deixando ela maturar ali, às vezes altero alguma coisa de letra, alguma coisa, e agora chegou a hora dela, sabe? E aciono. Tem isso também, não é sempre assim, todos os dias eu gravo. Às vezes tem dia que eu nem ligo as coisas aqui, tem dia que eu tiro folga mesmo, não tô afim de fazer não. Ai, que bom. Até para não ficar mexendo, porque eu acho que é uma coisa que eu estou investigando bastante durante essa pandemia. É essa coisa do fluxo criativo. A gente não pode nem empurrar ele forçando para fazer e nem se trancar. Porque quando você vê que o bichinho tá ali querendo sair, você fica, não, sabe? De como se estivesse sabotando, né? Também não é legal. Então eu tento respeitar esse fluxo. Quando ele tá ativo, eu vou com ele. Quando ele dá uma descansada, eu descanso também. Acho que é um pouco isso. Não tenho esse receio em relação a você. Acho que você vai ter sempre um bichinho te cutucando, porque acho que antes de músico, não diria antes, mas primordialmente, para além de músico, de jornalista, eu sinto em você um comunicador, assim, né? Você é um ser absolutamente social e que precisa comunicar. E eu acho legal você se permitir a resposta, né? Você falar, eu não tenho controle sobre isso, e eu acho que isso é o legal da arte, sabe? Particularmente, pessoas, você não deve se preocupar
porque a recepção do público, a gente realmente nunca vai ter controle, mas a conversa sempre se estabelece e todo sentido, todo significado que o fruidor trouxer para a sua obra significa uma potencialidade da sua obra, ela também abarca, então ela é sempre múltipla e ela Isso. sempre existe para além de você, né? Ela cria outros tentáculos, outros laços e se expande de uma maneira que nos surpreende. Isso é muito legal, né? Isso Muito. é o Nossa, gostoso de fazer. nossa, é muito gostoso estar lançando esse EP, Eu Não Fique Jururu, e receber essas primeiras impressões das pessoas. Tem sido muito interessante porque os olhares que você trouxe, que outras pessoas têm trazido, né, vão meio que me desnudando, assim, revelando, né, coisas que eu sei que são minhas, mas que às vezes eu não olho tanto para elas e elas aparecem. E até nas falhas, assim, eu mostro muito para os amigos músicos, né? É, e esses retornos é que vão fazendo com que a gente vá, né, buscando melhorar sempre. Ai, que bom! Então é isso. Eu agradeço muito a sua presença, o seu Obrigado. aceite, viu? Você nos honra, assim, já é faz parte da família Hora Folk desde sempre. O programa sempre vai, né, continuar acompanhando seus lançamentos, a sua carreira, as suas redes. É muito gostoso. E a gente estende a você que está nos assistindo esse convite, porque vale muito a pena conferir esse trabalho, que assim como o Pessoa falou, ele vai se desnudando aos poucos, tem uma série de camadas muito legais para descobrir. E olha que interessante, falando em camadas, o seu nickname tem cebola no Facebook, né? Que é uma coisa com várias, não é? Tem tudo a ver com você também, cebola pessoa, essa coisa cheia de camadas que vai abrindo e vai revelando Tem. mais coisas para nós. Eu agradeço muito mais uma vez, né? Desejo uma ótima noite. Sexta-feira a gente vai fazer essa edição especial que eu convido você, ouvinte, a estar aqui conosco, tá bom? Você tem algum recado para dar em relação além do lançamento oficial do Não Fique Jururu nessa quinta-feira? Você gostaria de falar? Pô, Daisy, antes de tudo, eu quero lhe agradecer pelo convite, por essa conexão que a gente estabeleceu através da arte, através da música. Mais uma vez, arte e música. Muito obrigado. Agradecer a você, ouvinte do Hora Folk, que está aqui com a gente, e dizer que nessa quinta-feira, no dia do lançamento do EP Não Fique Jururu, eu irei realizar uma live no meu perfil do Instagram para celebrar esse lançamento. Às 20 horas, eu entro ao vivo no perfil do Instagram para uma live tocando músicas de outros trabalhos e também do Não Fique Jururu. Você está convidada, vocês todos estão convidados para acompanhar essa live na quinta-feira, 19 de agosto, às 20 horas. Delícia! E é claro que a gente vai acompanhar. Então, eu agradeço você, espero você, ouvinte e admirador da Mutante Rádio, nessa edição especial que a gente vai ter do Hora Folk nessa sexta-feira, sempre às 19 horas, lá na Mutante Rádio. E é isso aí, boa noite, um ótimo restinho de semana a todo mundo. Até mais!